Rádio Rosário. Você pode interagir conosco. Inscreva-se no canal. Deixe o seu like. Se quiser, também comente e compartilhe este vídeo. Muito bom dia, ouvintes da Rádio Rosário, nosso espaço da entrevista desta manhã. Vamos trazer aqui nos estúdios, temos aqui a Michele Abreu, que vai falar um pouco aí da cidadania italiana. Inclusive, para os ouvintes que têm alguma dúvida, também podem já fazer o contato aqui com a Rádio Rosário no 3444-1212 para ter mais informações. Então, muito bom dia, Michele, seja bem-vinda. Bom dia, Gilmar. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rosário. Muito bem, nós queremos saber, e os ouvintes também acredito queiram saber, o que é cidadania italiana para nós brasileiros? Bom, então, para os brasileiros que possuem algum familiar nascido na Itália, tá? Ela é uma possibilidade, um direito, na verdade, dessa pessoa, né? O descendente, no caso, sem limite de geração. O que isso quer dizer? Se é tataraneto, bisneto, neto, não importa, tá? Essa pessoa pode ter a possibilidade de se tornar um cidadão italiano, ficando assim com a dupla cidadania, né? A cidadania brasileira e a cidadania italiana, tá? A dupla cidadania, ela traz inúmeras vantagens, né, para essas pessoas, como, por exemplo, o livre trânsito dessas pessoas entre a Europa, né, sem a obrigação dos vistos ou limite de permanência. Só uma ressalva que eu gostaria de fazer aqui quanto ao visto, né? Porque às vezes a gente fica com essa dúvida. O visto, ele nada mais é que uma autorização de entrada no país de destino. Então, antes de você viajar, você vai precisar ter o visto no teu passaporte, né? Ele também apresenta uma validade, ele vai delimitar o território que a pessoa pode percorrer dentro desse país, as atividades que ela vai poder exercer lá, né? E a duração de estadia dessa pessoa naquele local, tá? E, claro, obviamente, ele possui um custo, né? E esse custo ele vai ser de acordo com a finalidade da tua viagem. E, Michele, quais as vantagens de ser um cidadão italiano? Bom, então, a partir do momento que a pessoa ela consegue a sua cidadania, né? Ela vai diminuir as burocracias, ou seja, é possível ele morar, trabalhar, estudar, até mesmo se aposentar e utilizar todos os demais benefícios que são pertencentes aos cidadãos europeus nascidos na Europa. Então, por exemplo, assim, quem quer ir para lá para estudar? Muita gente tem interesse de fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado fora do país, né? Ou até mesmo alguns cursos de menor duração, né? A boa notícia é que, como cidadão italiano, você tem acesso a mensalidades reduzidas, né? Em basicamente todas as universidades e em muitos cursos oferecidos no país, tá? E isso não se restringe somente para a Itália. As pessoas elas podem fazer em todos o continente europeu os cursos que sejam disponíveis em qualquer um dos países que correspondem a essa localidade, tá? Enquanto estudantes internacionais, eles pagam uma taxa mais alta para poder fazer esses cursos lá, né? Enquanto cidadão italiano, você tem esse tarifário reduzido, né? Para poder fazer os cursos lá. E a pessoa não precisa estar morando na Itália para fazer. Ela pode ter a sua cidadania, residir no Brasil, ir para a Itália, se deslocar para lá, fazer o curso e retornar quando ela quiser. E quem pode fazer a cidadania italiana? Bom, eu esqueci, só voltando aqui um pouquinho, desculpa, Gilmar. Eu queria falar algumas outras coisinhas só antes. Por exemplo, assim, ó, também a questão do trabalho, quem vai para trabalhar lá na Itália, né? Quando você vai para lá enquanto estrangeiro, existem algumas restrições, alguns regulamentos que devem ser seguidos para você poder trabalhar lá, né? E quando você é cidadão italiano, você não vai precisar de nenhum visto, de nenhuma autorização, nada especial para trabalhar lá. Você é um cidadão, você tem o direito de trabalhar, fazer a tua carga horária, fazer o teu período de trabalho, tá? Que muitas vezes é restrito isso para as pessoas estrangeiras, né? Além disso, das vantagens, a gente também tem a questão de poder morar de acordo com o seu planejamento. Então, por exemplo, você quer ir por um período determinado, você quer ir permanentemente para o país, né? Você pode, porque enquanto estrangeiro, para ele poder manter a sua permanência, a pessoa precisa comprovar um vínculo ou estudantil ou trabalhista,
né? Porque esse é o motivo da concessão da residência dessa pessoa poder estar lá. Então ela fica naquela dependência da manutenção do vínculo para poder continuar morando no país, né? E como cidadão italiano, essa regra não vai se aplicar. Você vai, você reside, faz as suas coisas lá, enfim, você pode estabelecer e planejar como que você pretende, então, fazer essa tua estadia na localidade. E além disso, o mais interessante também é que essa regra, ela se aplica a todos os países que integram a União Europeia. Então, por exemplo, Alemanha, Portugal, Dinamarca, enfim, tem N países, né, que compõem, a pessoa pode ter também, então, essa possibilidade de se planejar nessas localidades também. Porque a burocracia, ela é menor, né? A burocracia para o cidadão. Então, obviamente, não é só na Itália, em qualquer local, a gente, né, possui burocracias da localidade, né? Então, a Itália, ela não é uma exceção a essa regra, tá? Mas tudo fica mais simples para um cidadão italiano do que para um estrangeiro, né? Seja para ele abrir uma conta, para ele fazer um financiamento, alugar um carro, alugar um imóvel, enfim, né? Tudo sempre é mais fácil para um cidadão local do que para alguém de outra nacionalidade. Muito bem, e então para quem pode fazer a cidadania italiana? Isso é uma pergunta bem interessante, né? Porque quem que pode, né? Quem Sim. que tem direito, né, de fazer essa cidadania? Então, tem direito a fazer a cidadania italiana os descendentes de italiano, né, que comprovam a transmissão do sangue através de certidões. Então, você vai precisar, primeiramente, saber quem é o teu antepassado, né? O sangue que você diz é os sobrenomes? Você vai, isso, através de uma árvore genealógica, a tua transmissão, né, para você saber quem que é o teu antepassado. Qual a tua origem? A origem da onde o teu antepassado surgiu. Então, você, através da árvore genealógica, você consegue saber, né? Opa, quem que é? Quem veio da Itália, né? Inclusive o local onde nasceram, algo assim, né? Isso, porque isso é muito importante saber, entendeu? A pessoa, ela precisa saber o local, porque, na verdade, não é que ela precisa, mas se você tem essa informação, ela ajuda bastante no momento de você precisar obter essa certidão de nascimento do teu antepassado lá, entendeu? Então, tudo facilita, né? Quanto mais informações você tiver referentes ao teu antepassado, facilita no momento de fazer a cidadania. E o que precisa para ter direito à cidadania italiana? Bom, então, primeiramente, você precisa ter um ascendente seu que nasceu na Itália, né? Um parente italiano pode ser por parte de pai ou por parte de mãe, mas você precisa ter essa pessoa, né, que nasceu lá. E aí o primeiro documento a ser buscado é o documento que comprove o nascimento do antepassado na Itália. Então, tu precisa dessa comprovação. Então, tudo vai ser iniciado na Itália, tá? E a busca de todos os documentos que comprovem esse parentesco, ele partindo do cidadão interessado em obter a cidadania italiana até o seu ascendente natural na Itália. Então, por exemplo, você tem interesse de fazer a tua cidadania, você vai precisar da tua documentação e aí vai voltando, né, a cada antepassado. Então, por exemplo, você do teu pai ou da tua mãe, enfim, Sim. o que seja oriundo, aí o avô ou avó, bisavó, tataravó, enfim, né, até chegar naquele que veio da Itália, né, para o Brasil. Muito interessante. E, então nós estamos conversando aqui com a Michele Abreu, falando sobre a cidadania italiana. Para a gente concluir aqui, como fazer então a cidadania italiana? Bom, então, Gilmar, nós oferecemos esse serviço, tá? Sim. Possuímos escritório especializado na obtenção das buscas dos documentos, tanto no Brasil quanto na Itália, né? E o processo ele ocorre na Itália, sem ser necessária a ida dos interessados através de um processo judicial, tá? Na Itália, a gente conta com um escritório especializado que faz processo de reconhecimento de cidadania italiana, né? E que já realizou mais de 1000 processos de reconhecimento. Então, são pessoas que já possuem uma capacitação boa, né? Bastante experiência no auxílio desse trabalho, tá? Quem se interessar, tiver vontade de fazer, né,
entra em contato comigo mesmo, né? Eu passei o meu contato aqui, vou passar novamente, né? O telefone é 999-593960, tá? Michele. E eu vou estar sanando todas as dúvidas, a gente vai estar programando, na verdade, uma reunião na semana que vem, aqui em Serafina Correia. A princípio a gente vai ver onde que a gente vai fazer, provavelmente, né? A gente vai daí passar certinho para as pessoas o local, o horário, tudo. E aí eu só peço para os interessados que entrem em contato para a gente poder se programar para receber essas pessoas, saber né, quantas pessoas a gente vai ter, enfim, para poder estar sanando todas as dúvidas, né, que venham em torno dessa cidadania, enfim, para as pessoas poderem saber por onde começar, né, e como fazer certinho para conseguir obter a sua cidadania. Muito bem, nós agradecemos então essas informações. Então, os ouvintes que tiverem alguma dúvida, também pode fazer o contato aqui com a Rádio Rosário. Muito obrigado, Michele, pelas informações. Algo mais que você queira acrescentar? Não, acho que era isso. Eu gostaria só de agradecer o espaço, né, que a rádio ofereceu para que eu pudesse vir aqui e tirar essas dúvidas, Gilmar. Obrigado aos ouvintes também. Era isso que eu gostaria de falar. Muito bem, muito obrigado. Conversamos então com Michele Abreu, falando sobre a cidadania italiana. Seguimos agora com a nossa programação.